Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Falaremos hoje a respeito dos 24 anciões de Apocalipse 4. Muitas teorias e muitas filosofias mudam a respeito de quem são essas figuras contadas ali quando aquela porta abriu e o escritor disse ter visto diante do trono. Mas antes de entrarmos nesse detalhe, eu peço que se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Depois que o escritor de Apocalipse descreve acontecimentos no capítulo 3, ele começa o capítulo 4 dizendo que ele viu uma porta aberta no céu. E uma voz, como voz de trombeta, falou com ele que era para ele subir. Imediatamente ele se acha lá em cima e ele olha e vê o trono. Versículo 3, ele comenta qual é o aspecto, o que está envolvendo aquele trono e alguém assentado. Apocalipse capítulo 4, versículo 4 diz assim: Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciões vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E depois que ele acaba de reparar o trono, ele vê que ao redor do trono tem 24 tronos. E algumas pessoas estão assentadas, ou alguns seres estão assentados. E ele conta e são 24 anciões. Para algumas pessoas, esses anciões, eles são os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. São aquela plenitude que juntou o Velho Testamento com o Novo Testamento e formou ali uma comitiva de representação de todos os povos, de todo o povo de Deus que passou pela terra. Para outras pessoas, aquilo dali é uma representação do que tinha no Velho Testamento, aquela representação levítica dos 24 turnos sacerdotais. E algumas outras interpretações também falam que aqueles são anjos, os anjos que levam as orações dos santos, os pedidos, os clamores até o trono de Deus, aquele que entrega as orações para Deus. Mas será como que nós podemos definir realmente quem são ou possivelmente quem são os 24 anciões que o escritor do Apocalipse descreveu diante do trono? Para os adventistas, eles têm uma interpretação própria sobre os 24 anciões. Eles se baseiam no fato de que quando Cristo ressuscitou, aqueles santos também ressuscitaram com ele. Eles colocam que como o capítulo 4 e o capítulo 5 descreve o trono de Deus, e ali vai começar um juízo investigativo, eles estipulam essa visão para a data de 1844. E como nesta data ainda não existia seres humanos nos céus, eles têm a interpretação, que são aqueles santos, assim que Jesus Cristo ressuscitou, esses santos também ressurgiram e foram morar com ele na glória. Já os testemunhas de Jeová não partilham desta ideia. Eles têm a ideia que esta visão ela começou em 1914 e vai até o fim do milênio, aonde toda a criatura, tanto os que há no céu quanto os que há na terra, eles louvarão ao Criador de todas as coisas, conhecidas por ele como Jeová. Então, para eles, quem são esses 24 anciões? Eles colocam que os 24 anciões não quer dizer que é um número específico, mas é uma representação de toda uma congregação cristã que passou vitorioso e teve ali a sua promessa de estar assentado no trono, teve ali a sua promessa agora cumprida e concluída diante do trono. E tendo assim essa ocupação celestial diante de Jeová, eles se baseiam no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, versículo 28 a 30, que diz assim: Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assentarei em tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. Já para o cristianismo, algumas filosofias cristãs, o que se é de maior aceitação é que ali está uma representação das 12 tribos de Israel e também dos 12 apóstolos.
esta representação de todos os santos, de todos os tempos, desde a fundação do mundo até a eternidade, e se prostram para adorar o Criador de todas as coisas. Mas vamos agora minuciosamente entender e tentar chegar o mais próximo de quem são esses anciões. A palavra usada no grego é presbíteros, e é um termo usado para a pessoa que é avançada da vida ou também para os antepassados. É um termo designativo de posto ou de ofício. Um membro de grande concílio ou sinédrio pode ser o líder do povo e também pode ser um juiz. Pessoas que em diferentes cidades ou no passado gerenciavam negócios públicos e administravam a justiça. Então, esta palavra eram para pessoas importantes que tinham a capacidade de julgar, de administrar as coisas públicas. As pessoas tinham um grande ofício no meio dos outros. Então já passamos a entender que esses anciões, eles têm sim um grande ofício diante do trono. Como no passado eles podem ser juízes, talvez, eles podem administrar as coisas do reino. Por estar diante do trono, são uns apregoadores de justiça. Eles esperam ou administram a justiça. Além das vestes brancas, esses 24 sacerdotes, eles também possuem coroas. No Velho Testamento é usado 4 tipos de nomes para designar uma coroa. Mas nós vamos entender aqui qual a palavra que o grego usou para definir o que é esta coroa na cabeça dos 24 anciões. Apocalipse capítulo 4, versículo 4, usou a palavra Estéfanos, que é um símbolo de realeza ou de posição exaltada. Então, o que está sobre a cabeça daqueles anciões é uma posição exaltada diante dos outros que ali estão diante do trono. Se continuarmos lendo, veremos que diante do trono está 4 seres viventes, estão ali anjos, estão ali 7 tochas que ardem diante de Deus. Então alguma coisa grandiosa vai acontecer. Um juízo vai acontecer sobre a terra. Ali está sendo tratado aquilo que vai sair para poder trazer aprovação à terra. Então nós entendemos e vemos agora que esses juízes, que esses anciões, que esses administradores diante do trono, daqueles que vão administrar uma justiça, eles têm sim uma posição exaltada diante dos outros que estão ali. Toda vez que o Criador quer executar uma justiça, ele monta o seu tribunal. Nós vemos isso quando ele queria intervir no que Davi estava fazendo lá no livro de Crônicas, e ele diz que reuniu o exército do céu e ali foi tomada uma decisão. Também vemos quando há uma execução de ordem em cima da vida de Jó, ali vão se reunindo os filhos de Deus, até que Satã também vem e tem ali aquela reunião para executar alguma coisa sobre a vida de Jó. Mas será que aqui ou em outra parte das Escrituras fala alguma coisa sobre um julgamento, uma assembleia divina? Vamos ler o Salmo 82, versículo 1, que diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Então agora, quando Deus vai fazer alguma coisa, ele estabelece, ele é convidado, ele está numa congregação, uma assembleia divina, e o salmista diz que no meio dos Elohims, ele estabelece a sua justiça. Ele julga no meio dos deuses. E o que nós olhamos agora e contemplamos é que no capítulo 4 existe um tribunal de julgamento, onde algumas coisas vão ser apresentadas para a terra sofrer uma ordem de julgamento. Apocalipse capítulo 5, versículo 8 diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, quando o Cordeiro abre aquele livro testamental, os anciões apresentam as orações dos santos em forma de incenso diante de Deus. Neste tribunal, parece que esses anciões, esses que se destacam, esses administradores da justiça, aqueles que o salmista diz que Deus julga no meio dos Elohims, eles vão apresentar as suas causas, aqueles que são chegados até ele, para que a terra sofra uma execução. Mas vamos separar quem não pode ser esses anciões. Eles não podem ser
a igreja representada no céu. Diz o cristianismo que são 24 tronos, são 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Mas se Cristo falou que os apóstolos iriam julgar as 12 tribos, como que as 12 tribos estariam ali também para ajudar no julgamento? Então essa interpretação de que as 12 tribos mais os 12 apóstolos, ela cai por terra. Partilhando próximo a esta ideia, os testemunhos de Jeová colocam que são toda a congregação cristã de ungidos de todos os tempos, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, igual nós falamos. O que também não pode ser, porque lá fala que aqueles discípulos comeriam diante da mesa, beberiam e estariam também assentados para julgar os tronos. Ali não tem mesa, ali não tem banquete, ali simplesmente tem ordens que ardem com 7 espíritos que estão ali, poderes de execução. Então também não representa as 12 tribos e nem tampouco a igreja no céu, representando os 12 apóstolos. E para os adventistas seriam aqueles santos que ressuscitaram juntos com Jesus, porque Jesus havia prometido para os discípulos assentar com ele no trono. Mas ali não tem trono de Jesus, ali está simplesmente Deus. E lembre-se, quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam vivos. Então, essa representação no céu é um julgamento que, segundo o Salmo 82, diz que Deus, ele julga no meio dos deuses. Os 24 anciões é uma representação daqueles que administram diante de Deus junto com ele, que levam as orações até ele e que ali partem de uma forma de execução. Eles entregam diante de Deus e ali colocam toda a glória, toda a honra perante aquele trono e tem o seu poder de destaque. Os 24 anciões, eles são uma representação de uma assembleia divina, de um julgamento divino. Eles são uma representação de alto escalão no céu, diante de Deus, onde Deus, o Criador, seria o cabeça de tudo, mas estaria na administração, ouvindo como um bom juiz, e ali aqueles anciões levando as orações dos santos em forma de incenso. Não é a igreja glorificada, não são as 12 tribos, não são os santos ressuscitados, são simplesmente aqueles que ajudam na administração da justiça, conhecida também como exército do Criador. E eu peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.